Muito bem, então estou aqui para falar sobre Lady Bird, que é um navegador. Alguém aqui não usa um navegador? Todos vocês sabem o que é. Mentiroso! Eu sou Andreas Kling. Eu sou um nerd de navegador ao longo da vida. Eu tenho feito navegadores toda a minha vida adulta. Hoje, sou o fundador da iniciativa Ladybird Browser. Você pode me encontrar na web ou me enviar um e-mail se tiver ideias sobre navegadores. Então, para ilustrar o que quero dizer com um nerd de navegador ao longo da vida, esses são os motores de navegador em que trabalhei em minha vida, começando em 2005. Há 20 anos trabalhando no mecanismo KHTML e no KDI, para aqueles que estavam por aí. Mais tarde, tive um emprego na Nokia trabalhando no Qt WebKit. Então eu trabalhei na Apple no WebKit e no Safari Browser. E desde 2019 estou fazendo o projeto Ladybird. Então, vamos começar com um meme. Eu prometo que não vou tentar ser muito engraçado, mas... Então, você pode ter visto isso. Se você não entendeu a piada, é porque não entende de navegadores. O problema aqui é que todos os navegadores são essencialmente Chromium, sob o capô, certo? Então, Chrome, Brave, Vivaldi, Edge, Opera, todos esses caras, eles estão apenas usando Chromium e, em seguida, colocando um pouco de valor agregado em cima. E quando Peter coloca os óculos, ele vê isso, e esse é o estado do negócio. Mas a maneira como eu gosto de visualizar isso é com um diagrama de Venn. Então, no círculo esquerdo aqui, temos o motor do Google, que é o Chromium. E todos esses navegadores aqui estão se formando em cima do Chromium. E no círculo da direita, temos dinheiro do Google. Então, esses caras estão essencialmente recebendo enormes contra-cheques por enviar todas as consultas de pesquisa para o mecanismo de pesquisa do Google. E é assim que eles são financiados, mais ou menos. E quando falamos sobre o dinheiro do Google, isso realmente significa dinheiro, que eles ganham com a venda de anúncios em suas páginas de resultado de pesquisa, certo? E é muito dinheiro. Eles passam cerca de 2 bilhões por ano no navegador Chrome. Eles também pagam cerca de 20 bilhões por ano à Apple para ser o mecanismo de pesquisa padrão do Safari e cerca de meio bilhão por ano para a Mozilla, para ser o mecanismo de pesquisa padrão do Firefox. E então, este é um negócio muito, muito grande. E o que todo esse dinheiro compra? Você provavelmente pode adivinhar o que acontece ao dar milhões ou bilhões de dólares às equipes de engenharia de software. Mas se você não viu isso acontecer pessoalmente, posso dizer que eles contratam centenas de engenheiros, e essas centenas de engenheiros escrevem dezenas de milhões de linhas de código. Porque isso é exatamente o que acontece. Ninguém jamais contratou 200 engenheiros e conseguiu um projeto de 10 mil linhas. E dezenas de milhares de milhões, dezenas de milhões de linhas de código, exigem que centenas de engenheiros mantenham e continuem se desenvolvendo. Qualquer um que tentasse fazer qualquer coisa com o Chrome como o Luke estava falando, você rapidamente sente que é preciso muitas pessoas para fazer qualquer coisa com ele. E se você precisar de centenas de engenheiros para desenvolver e manter algo, bem, você precisa que dinheiro continue fluindo. Então, agora estamos presos em uma situação estranha. Porque todo mundo precisa de um navegador, exceto o cara que diz que não usa um. E toda a indústria em torno dos navegadores está apenas apoiada com esta receita de anúncios de pesquisa do Google. E não há uma única opção viável fora deste paradigma. Ninguém tentou a sério fazer algo diferente do que isso. Há pessoas que têm experimentado diferentes fluxos de renda, mas estão sempre experimentando, como em uma fatia fina da camada. O Brave é um bom exemplo disso. Eles têm o Chromium por baixo, mas estão tentando encontrar outras maneiras de ganhar dinheiro, o que é legal, mas não é a coisa toda. E para tornar as coisas ainda mais caóticas, agora temos o Departamento de Justiça. Isso é de 4 dias atrás. O DOJ recomenda que o Google seja forçado a vender o Chrome e que eles não podem mais pagar a outros navegadores para serem um mecanismo de pesquisa padrão. Então, o que acontece se um juiz estiver bem com isso? Não temos absolutamente nenhuma ideia. Quem compraria o Chrome? Luke compraria o Chrome. Ok, bom. Boa sorte com isso. Então, sim, não sabemos. Não sabemos o que vai acontecer com a decisão chegando no próximo mês, eu acho. Mas é uma bagunça, certo? Essa coisa toda é apenas uma bagunça.
E você pode pensar que agora vou dizer, e é aqui que chego porque tenho uma ótima ideia de como podemos resolver tudo isso. Mas eu realmente não vim aqui como olhar para o mercado e identificar uma oportunidade. Então eu tenho que explicar por que estou aqui? Porque em 2017 eu deixei a Big Tech. Então eu trabalhava na Apple no Safari e apenas saí e pensei em tentar ter algum tipo de carreira nova. Mas acontece que eu acabava de entrar em abuso de substâncias. Porque eu era uma espécie de usuário de substâncias no tempo livre quando tinha um emprego, e então de repente não tinha mais um emprego. Então eu era um usuário de substâncias em tempo integral. E isso foi tão bem quanto você poderia esperar. E durou cerca de 8 meses ou algo assim, antes de minha esposa dizer que eu tinha que ir à reabilitação. Então eu fui e foi uma experiência bonita. Passei 3 meses no programa de reabilitação estadual. E quando terminei, não tinha nada além de tempo. Porque quando você usa drogas o dia todo. E se você não estiver usando as drogas, está pensando nas drogas, ou quer tentar obter mais drogas. E agora eu não tinha nenhuma dessas atividades. Então precisava fazer alguma coisa. Então eu acabei voltando para a programação. Então comecei a fazer coisas que sempre quis fazer, mas nunca fazia. Então eu escrevi um pequeno kernel de sistema operacional. Aqui está uma captura de tela inicial. Acho que em QEMU, ou algo assim. E então escrevi um pequeno kit de ferramentas de interface de usuário porque achei divertido fazer um kit de ferramentas de interface. Como janelas, botões, caixas de texto, coisas assim. E então, um dia pensei, e se você os juntar, você terá um sistema operacional gráfico. Então eu fiz isso, e se tornou o Serenity OS, que recebeu o nome da oração da serenidade, que aprendi na reabilitação. E eu me diverti muito com isso. Então, eu estava apenas sentado programando essa coisa o dia todo, e substituí um vício por outro completamente, mas isso era muito melhor. Meu conselheiro de dependência disse para não me preocupar com isso. Você pode ficar viciado nisso. Você também pode comer o quanto quiser e praticar os esportes que quiser. Mas este foi o meu novo vício. Então eu fiz muitas coisas aleatórias. Acabei por escrever aplicativos, como gerente de processos, cliente do IRCE, gerenciador de arquivos gráfico, muito interessante, editor de texto. Eu continuei fazendo isso, postando vídeos no YouTube sobre isso, e construí uma pequena comunidade em torno disso também. Então, mais e mais pessoas estavam se interessando. Em 2019, é claro que conseguimos rodar o Doom. Obrigado. Sim, isso é obrigatório para todos os novos sistemas operacionais e todos os projetos de hardware. Em algum momento, você tem que rodar Doom. Então, rodamos Doom. Nos sentimos muito bem-sucedidos. E outra coisa aleatória que eu fiz, você pode ver para onde está indo, foi um widget simples de visualizador HTML, porque achei que seria legal ter texto formatado. Então, esta é a captura de tela mais antiga disso. Apenas mexendo com algumas cores CSS aqui. Quando comecei a trabalhar nisso, parecia tão familiar, tão fácil como... trabalhando em navegadores novamente, certo? E eu continuei mexendo com isso. E no ano seguinte, adicionamos JavaScript e HTTPS a essa coisa, o que significava que agora poderíamos tentar carregar sites reais, não apenas HTML e CSS, mas as coisas reais. Então, tínhamos Reddit meio que funcionando no layout antigo. Você pode ver muitas falhas aqui, mas foi muito legal para nós naquela época. Em 2022, conquistamos o Acid Test 3. Não sei se alguém aqui se lembra desse teste, mas em 2010, mais ou menos, foi como um grande teste de conformidade de padrões que o WTC lançou. E acho que estávamos 12 anos atrasados neste momento, mas éramos o primeiro novo navegador de código aberto, que havia passado no teste desde que foi introduzido. Então foi a primeira vez que as pessoas começaram a nos levar um pouco mais a sério, porque muitas pessoas tentaram construir novos navegadores, mas ninguém chegou tão longe, essencialmente. Então, mais tarde no mesmo ano, o portamos para o Linux. Então, até este ponto, você tinha que inicializar no Serenity OS, se quisesse usar este navegador. E então, isso era ruim, digamos, especialmente para o ciclo de teste de compilação diária de edição em que eu estava. Então, isso significava que agora eu poderia simplesmente executar o navegador no Linux, mexendo com ele muito mais rápido. E a GUI para o navegador no Linux se chamava Ladybird. Então foi aí que o nome começou. E então, em 2023, no ano seguinte, algo começa a acontecer comigo.
Na minha cabeça e no meu coração, começo a sentir que isso pode se tornar um navegador de verdade. Isso não seria legal? Certo? E mais pessoas estão ficando empolgadas com isso também. Como todo mundo que eu mostro essa coisa, eles dizem: Ei, isso não poderia se tornar um navegador de verdade? E então estou apenas conversando com minha esposa Kathleen, que está aqui hoje. Obrigado por vir. Estávamos falando, como diabos eu faço isso? Quais são as etapas reais para tirar isso de uma coisinha engraçada no projeto de hobby do Serenity OS e transformá-lo em um navegador real para que as pessoas possam realmente usá-lo? E meu pensamento é que as pessoas podem não querer apoiar financeiramente o Serenity OS, porque é como um enorme playground de hobby para hackers. Mas podem querer apoiar financeiramente o Ladybird como um navegador para que todos tenham. E então eu decido que vou testar as águas com essa ideia assinando com alguns grandes patrocinadores. E então, se isso der certo, contratarei algumas pessoas para me ajudar a trabalhar nisso. Então isso foi como todo o plano. E onde você encontra grandes patrocinadores? Bem, eu já tinha alguns patrocinadores no Patreon e GitHub, e coisas assim. As pessoas me encontraram através do YouTube. E por isso consegui marcar alguns patrocínios importantes, chegando a algumas pessoas na minha lista de patrocinadores. O primeiro que experimentei foi Toby do Shopify, que estava me patrocinando desde sempre. E perguntei se ele pensava, tipo, ei, vamos tentar fazer algo real com Ladybird. O que você acha? O Shopify patrocinaria isso? Ele disse, sim, é claro. Nós lhe daremos $100.000. Essa foi a primeira pessoa que perguntei sobre isso. Eu fiquei chocado. Estava funcionando. E então, uma semana depois, conversei com Chris Wanstruth, cofundador do GitHub. E contei a ele sobre a coisa do Toby, do Shopify. E ele disse, legal, eu também vou. Eu estou tipo, oh, nossa, ok. Eu não tinha nenhuma maneira de receber esse tipo de dinheiro. Então, ambos estavam perguntando, tipo, para onde enviamos o dinheiro? E acabei recebendo apenas pelo programa de patrocínio do GitHub. Eu simplesmente não estava preparado para as coisas se movendo tão rápido. E então, quando publiquei sobre isso no Twitter, uma pessoa anônima apareceu e me deu outros $100.000 em cripto, que foi outro capítulo, mas eu paguei impostos, finalmente. Foi um pesadelo. Mas de qualquer maneira, agora eu tinha, tipo, $300.000. Tipo, dentro de uma semana? Então eu tive que ir e executar o plano. Por isso, contratei 2 de nossos principais colaboradores, Alex e Andrew, que já estavam trabalhando nessas coisas no tempo livre. E foi super fácil. Eu sabia que eles eram produtivos, tipo, venha trabalhar para mim. E eles vieram. E nós acabamos trabalhando por um ano, mas ainda não conversamos sobre isso, o plano. Mas ao mesmo tempo, Chris Wanstruth aqui e eu, estávamos montando uma organização sem fins lucrativos para que, se alguém mais quisesse nos dar 100 mil, o que aparentemente não é totalmente louco, teríamos algum tipo de estrutura para receber esse dinheiro. Porque eu já me senti super estranho com todo esse dinheiro vindo para mim pessoalmente. E sabe, se você quiser receber dinheiro das pessoas, deve ter alguma maneira de ser transparente sobre isso. E uma estrutura sem fins lucrativos nos dá a capacidade de dizer, ei, esta é a nossa missão. Na verdade, vamos fazer isso com o dinheiro se você nos der. Então, a próxima coisa que tinha que acontecer, no entanto, era que eu tive que separar o Ladybird do Serenity OS, porque até esse momento, Ladybird era apenas uma pequena parte do projeto do Serenity. E eu queria que Serenity continuasse como um hobby, um projeto comunitário para as pessoas que gostam de mexer, fazer o Doom rodar. E isso teria um sabor muito diferente. Por isso, bifurquei o Ladybird do Serenity OS e deixei Serenity OS nas mãos do grupo de mantenedores. E então eu estava livre para anunciar a iniciativa Ladybird Browser, que é a nossa organização sem fins lucrativos. Esta é a estrutura em que estamos hoje. E um de nossos grandes patrocinadores foi Futo. Então eu conversei com Aaron. Ele gostava do que estávamos fazendo. Obrigado, Aaron. E eles colocaram 200 mil aqui também. Então hoje em dia estamos muito bem financiados. Temos recursos para ir por um bom tempo. E foi assim que acabei tendo um navegador para preencher essa lacuna no mercado de que falei anteriormente.
Então, deixe-me contar brevemente sobre a equipe do Ladybird. Então, é isso que parece em emoji. Há 7 engenheiros pagos, inclusive eu. E então, também temos uma grande comunidade voluntária de pessoas que apenas trabalham no Ladybird em seu tempo livre, ficam no Discord, consertam coisas aleatórias e depois desaparecem, para nunca mais ser vistas. Ou se eles permanecerem por tempo suficiente, talvez eu os contrate, quem sabe. Eu contratei, todo mundo até agora em nossa equipe foi contratado desta comunidade. Então eu me sinto muito bem com isso. Parece a maneira mais saudável de contratar pessoas. E o que essa equipe faz é construir o Ladybird. Então, vamos falar sobre o que é o Ladybird, porque de certa forma, tem sido um projeto em busca de uma narrativa. E estamos sempre evoluindo a narrativa, porque começou como: estou apenas fazendo essa coisinha para o Serenity OS por diversão. Mas agora temos todo esse dinheiro. Estamos trabalhando nisso, tentando seriamente construir um produto. Então, o que o Ladybird é? É um novo mecanismo de navegador, novo navegador e motor, com base nos padrões da web. Assim, não se baseia no Chromium, não tem base no WebKit, não é baseado no Firefox, não tem base em nada, apenas tem base em padrões. E não temos intenções de fazer nenhuma monetização do usuário. Então, não vamos ficar ricos aqui. Na verdade, vamos ser muito pobres. Mas acho que está tudo bem. É preciso haver um navegador que não ganha muito dinheiro. E alguns diriam que essa deveria ser a Mozilla, mas acho que talvez eles tenham se perdido um pouco. Mas queremos ser esse navegador, certo? Isso significa que não vamos vender um mecanismo de pesquisa padrão. Não vamos rastrear os usuários de forma alguma. Não teremos tokens de criptografia. Não vamos colocar anúncios, identificação de coisas, anúncios no navegador, nada disso. Não vamos tentar ganhar dinheiro com você. E somos independentes, o que significa que tomamos doações e patrocínios, mas sem compromissos. Se você nos patrocinar, colocaremos seu logotipo em nosso site, e agradecemos. E é isso. Se você estiver familiarizado com o espaço, pode reconhecer que levamos o que muitas outras grandes organizações, sem fins lucrativos, estão fazendo, e apenas fizemos o contrário. Um problema que vemos é que muitas das grandes organizações sem fins lucrativos de software, elas tomam patrocínios, e depois dão assentos no conselho em troca, para que vendam controle sobre os projetos para o mais alto patrocinador. E muito importante, também somos apenas um navegador. Não temos missões secundárias. Não estamos procurando fluxos de receita alternativos. Não estamos tentando vender uma VPN para você. Ou não sei. Nada na verdade. Nada. Estamos apenas construindo um navegador, muito simples. É fácil de entender. Se você doar dinheiro para nós, ele irá 100% para o desenvolvimento do navegador, e nada além de desenvolvimento do navegador. Então, quais são nossos objetivos para este projeto? Bem, o primeiro é óbvio. Queremos renderizar a web com boa estabilidade, segurança e desempenho. Isso significa apenas que você não notará nenhum desses aspectos. Eu acho que um bom desempenho é quando você não percebe o desempenho. Um mau desempenho é quando você percebe. E a mesma coisa com a estabilidade, certo? Boa estabilidade é quando você não pensa em estabilidade. Também queremos avançar a plataforma da web implementando as especificações da web e melhorando-as à medida que avançamos. Somos as primeiras pessoas a realmente pegar as especificações da web e implementá-las do zero, há muito tempo. Todos os outros navegadores começaram muito antes de existir as especificações. Eles são velhos. Estamos apenas pegando as especificações, implementando-as e encontrando muitos problemas e trabalhando com os órgãos de padrões para melhorar as especificações. Queremos aumentar a diversidade biológica do ecossistema de motor de navegador. Do meme no início, você verá que todo mundo está construindo no Chromium agora, certo? E achamos que isso é triste. Achamos que deve haver mais motores de navegador. E um padrão aberto é realmente aberto apenas se tiver várias implementações independentes. Caso contrário, não é realmente um padrão aberto, eu não acho. Também queremos encontrar uma maneira sustentável de desenvolver navegadores com financiamento limitado. Esta é a minha coisa favorita agora para pensar. Então, como eu disse, nunca seremos ricos. Não teremos acesso ao dinheiro do Google porque configuramos nossas organizações sem fins lucrativos de tal maneira que rejeitamos todas essas formas de financiamento. O que significa que temos que descobrir como diabos construímos uma dessas coisas, se nunca podemos ter mais de 15, 20 desenvolvedores tops.
E também queremos nutrir nossa comunidade de desenvolvedores orgânicos. E isso faz parte de encontrar uma maneira sustentável de desenvolver o navegador. Meu pensamento é que, se tivermos uma equipe central de engenheiros pagos que possam lidar com 75% do trabalho, a longa cauda de incompatibilidades aleatórias na web, como o site do cabeleireiro local não parecer correto. Na minha cidade natal, em Madagascar, não poderemos rastrear todas essas coisas. Mas queremos capacitar os desenvolvedores a se tornarem uma espécie de vice-desenvolvedores do navegador, temporariamente, e descobrir essas coisas, e depois nos ajudar a consertar o navegador. E agora, estamos apenas plantando sementes para esse tipo de coisa. Mas acredito que, se mantemos o navegador simples, muito hackeável, muito acessível, e temos excelentes documentações para levar as pessoas ao desenvolvimento do navegador, podemos alavancar nossa comunidade orgânica para nos ajudar a cobrir os enormes problemas de compatibilidade. Então, em termos de linha do tempo, iniciamos a organização sem fins lucrativos no ano passado. Você está aqui. No próximo ano, faremos um lançamento alfa no Linux e macOS. As pessoas sempre nos perguntam, provavelmente não essa plateia, mas as pessoas em outros lugares sempre perguntam, por que não o Windows? Porque não temos ninguém que conhece o desenvolvimento do Windows muito bem no momento, e não temos pessoas que lidam com isso. Se alguém quiser financiar um desenvolvedor do Windows para trabalhar nisso, contrate um. Mas, no momento, somos especialistas em Linux e macOS. Então, estamos nos concentrando nisso. E então queremos fazer um lançamento beta em 27, seguido de um lançamento de produção para todas as plataformas, incluindo o Windows em 28. Então é isso que estamos olhando. E dependendo de quem você pergunta, este é um cronograma insano ou um cronograma extremamente lento, que é apenas vaporware. Não sei. Eu sinto que é bastante equilibrado. Estamos fazendo um bom progresso e teremos algo digno de chamar de alfa no próximo ano. Vamos ver. Então, aqui estão algumas capturas de tela do navegador. São apenas alguns sites aleatórios que eu capturei aqui no escritório. E como você pode ver, esses são sites reais da web moderna. A web moderna geralmente funciona. Eu diria que 90 a 95% corretamente. Mas é claro que você realmente percebe aqueles 10% restantes, porque você tem pequenas falhas de layout, tem poucas inconsistências. Selecionamos a fonte errada ou algo parecido. Todo site tem uma coisa pequena que temos que verificar. Mas este não é um brinquedo de forma alguma. Estes são sites reais, e eles funcionam. Eles têm um desempenho ruim, mas funcionam. Se você olhar para o nosso mecanismo JavaScript, ele se chama libjs. E este é o teste de conformidade, com especificações que é executado todos os dias em um site chamado Teste 262. Para sua informação, éramos recentemente o primeiro em conformidade com especificações. Mas SpiderMonkey da Mozilla foi e consertou um monte de coisas. E agora, eles são o número 1. Mas vamos voltar ao topo. Nós éramos bastardos. O slide estava muito melhor alguns dias atrás. Mas sim, então estamos no topo da conformidade com as especificações. Você nos dá JavaScript. Nós o executaremos. JavaScript não é um problema. É como a parte mais fácil da construção de um navegador estar executando JavaScript corretamente. Rapidamente é outra história, mas corretamente é fácil. Para a plataforma da web, assim como todo o HTML, CSS, DOM, XML, fluxos, tudo, existe um conjunto de testes gigantes chamado testes de plataforma da web. Este é um esforço conjunto de todos os fornecedores de navegador para construir uma enorme bateria de testes. E a ideia é que sempre que um engenheiro de uma equipe de navegador de qualquer empresa cria um teste de navegador, ele o colocará neste repositório, e em seguida, todos os navegadores podem executar o teste. Há 2 milhões de testes, e como você pode ver, o Chrome está se saindo melhor no teste da plataforma da web, seguido pelo Firefox e Safari. Mas a nós em quarto lugar, e já estamos passando, acho que 1,78 milhão dos 2 milhões de testes. Então, estamos fazendo um excelente progresso nisso. Admito que houve algumas questões que focamos primeiro.
mas problemas menores acabaram. É apenas questão de tempo aumentar esse número. Mas estamos trabalhando nisso e é muito divertido, e também esperamos que o Flux e o Servo intensifiquem seus esforços para que possamos ter um pouco de competição. Mas mesmo que não o fizerem, ainda temos Safari para acompanhar o que faremos. Então, deixe-me dar uma visão técnica muito rápida do projeto. É um navegador e motor completo escrito em C++, na verdade, apenas porque é nisso que o Serenity OS foi escrito. Então, apenas herdamos esse código. Provavelmente, teria usado uma linguagem diferente se eu começasse hoje, mas não foi isso que aconteceu. São cerca de 425 mil linhas de código em comparação com, acho que você disse, 35 milhões de linhas para o Chrome. Só para lhe dar uma ideia da diferença de escopo aqui. E toda a tecnologia da web é escrita do zero usando o desenvolvimento orientado a especificações? Não estamos trabalhando com compatibilidade com bug, ou para imitar outro navegador, ou algo assim. Estamos começando com as especificações e gostamos de implementar passo a passo principalmente. E usamos bibliotecas de terceiros para coisas que não são a tecnologia da web. Sabe? Coisas como criptografia, rede, 2D, 3D, gráficos, áudio, vídeo, formatos de imagem, WebP, JPEG, PNG. Esse tipo de coisa. É bom ter, mas não queremos implementá-los. Nós os implementamos para o Serenity OS, mas nossas implementações eram lentas. Então elas vivem para sempre no Serenity OS. Mas aqui, estamos aproveitando as bibliotecas de código aberto muito melhores que existem. E sim, ele funciona hoje em Linux e macOS. Essas são nossas principais plataformas de desenvolvimento. Então eu disse que o desenvolvimento é orientado a especificações. Então, deixe-me dar um exemplo concreto de como é isso. Então, aqui está um pequeno trecho de... Acho que essa é a especificação DOM, uma das muitas especificações da web. É assim que ele está lá. É um algoritmo chamado pré-remover um filho. Possui 3 etapas, e nosso código fica assim. Temos o link para esta parte da especificação. E em seguida temos cada etapa da especificação como comentários. E sob o comentário você pode ver como isso é implementado. E tentamos manter tudo em sincronia, e queremos que o código pareça o máximo possível do idioma da especificação. Que eu noto aqui que poderíamos melhorar um pouco. Mas mesmo assim essa é a ideia geral. Este tem sido um tremendo benefício para nós, porque permite que as pessoas se integrem muito rapidamente. Se eles puderem se orientar na especificação, poderão cruzar isso com nossa base de código super facilmente. Engenheiros de outras equipes de navegadores estão nos dizendo que acham nosso navegador incrivelmente hackeável, porque já conhecem as especificações. Eles só precisam ir para o lugar certo em nossa base de código. Até temos pessoas do W3C trabalhando no Ladybird hoje em dia, porque elas apenas gostam de nossa base de código. Então, isso é super legal também. Atualmente somos uma arquitetura multiprocessada, que é a pilha de tabela hoje em dia. Mas ainda devemos mencionar. Temos um processo de interface do usuário aqui à esquerda, que pode ser Qt, ou um AppKit, Chrome, ou sem interface. Se você quiser executá-lo no modo sem interface. E então temos um monte de processos auxiliares à direita para networking, conteúdo da web, renderização, JavaScript, decodificadores de imagem, webs e coisas assim, e um processo de trabalhador da web para hospedar trabalhadores de JavaScript. Então, trabalho futuro para este projeto? Bem, há muito disso. Há um longo caminho a percorrer, mas se queremos dividi-lo, há muita incompatibilidade da web, o que significa fazer com que sites reais funcionem melhor. Agora você pode compilar o Ladybird e apontá-lo para o seu site favorito e provavelmente encontrará algum problema que precisa ser corrigido. Há muito disso. A conformidade com especificações é outra coisa que precisamos fazer muito. Temos que passar mais desses testes de especificação dos testes da plataforma da web. Agora, essas duas coisas, elas são essencialmente as mesmas. Eles são apenas 2 ângulos diferentes para abordar o mesmo problema. Se você melhorar a compatibilidade da web, geralmente o faz seguindo melhor uma especificação. E se você melhorar a conformidade com as especificações, geralmente melhora a compatibilidade da web, embora possa não ver como sua alteração afeta a outra categoria. Mas em nossa equipe, temos pessoas que preferem muito uma abordagem à outra. Então, eu apenas encorajo todos a trabalhar da maneira que gostam. Algumas pessoas gostam de ver sites reais meio que se ajeitando e parecerem mais corretos. Outras pessoas gostam de ver o número subir no gráfico.
Eu realmente gosto de ambos. Então, outro item em trabalho futuro é o isolamento de sites. Algumas das coisas que Luke estava falando sobre onde estamos seguindo o modelo antigo, onde queremos segregar em processos separados por domínio. Hoje, podemos colocar o google.com e o facebook.com no mesmo processo. Mas realmente não queremos fazer isso, se pudermos evitá-lo, porque queremos ser capazes de separá-los melhor e impedir que eles conversem um com o outro. Também queremos fazer um monte de coisas de prevenção de impressão digital e outros recursos de privacidade, como impedir o rastreamento. E no momento, é extremamente impressa, porque nosso navegador parece tão único em comparação com todos os outros navegadores. Se você for a esses testes de impressão digital, essencialmente a fumaça começa a sair do computador e eles dizem que você é o único com esse navegador. E depois é um monte de trabalho de desempenho, porque temos que chegar ao ponto em que você não percebe o desempenho. Geralmente, são 3 tipos de coisas como não fazer a coisa, ou se você precisar fazer a coisa. Bem, pelo menos use cache. E se você tiver que fazer a coisa e não pode usar cache, bem, faça-o rapidamente. Então, tudo bem. Descobrimos que simplesmente não fazer a coisa resolve muito trabalho de desempenho no momento, apenas descobrindo o que podemos evitar. Mas, à medida que somos mais sofisticados, haverá um trabalho de desempenho mais sofisticado. E, finalmente, temos que permanecer no topo dessas especificações, porque, diferentemente das especificações de hardware e coisas assim, essas especificações da web mudam todos os dias. Todos os dias alguém acorda e vai trabalhar no Google e edita a especificação HTML. Às vezes parece que eles estão fazendo isso apenas para mexer conosco, mas não estão. Eles estão apenas tentando torná-los melhores. Mas eles são o que se chama padrões vivos, e isso significa que eles mudam o tempo todo. E, portanto, parte do nosso trabalho é como permanecer atualizado com isso e adaptar nossa base de código às alterações. E, é claro, estamos sempre procurando mais desenvolvedores. Estamos tentando aumentar nossa comunidade de desenvolvedores, tentando criar mais desenvolvedores de navegadores no mundo. E realmente não é tão assustador. Se você já analisou um dos navegadores principais por aí hoje e viu que eles são 35 milhões de linhas de código ou qualquer outra coisa, é compreensível que você se assuste. Mas somos apenas 425 mil linhas de código. Isso não é tão assustador? Você pode entender isso se você passar algum tempo, se estiver realmente interessado. Esse é o fim da minha palestra. Obrigado.